Qualquer pessoa pode se tornar alcoolista se ela beber por tempo e quantidade suficiente. Algumas pessoas isso vai acontecer mais rápido, em outras pessoas vai acontecer mais devagar. E se a gente parar e se debruçar para estudar o assunto, a gente vai perceber que o quê? Geralmente as pessoas que vão ter a tendência a desenvolver alcoolismo vão buscar mais o álcool, vão se envolver mais nesse tipo de comportamento, são pessoas em geral que vão ter uma dificuldade de regulação emocional. Tá certo, mas se você der exemplo de como lida com a vida, que o alcoolismo é uma doença, você começar a trazer realidade, não fantasia. Quanto melhor é a comunicação, a confiança, também menor a chance dele ter alcoolismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai ver agora é da série Pergunta pro Vitor. É um tipo de conteúdo, uma linha editorial em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Eu produzo esse conteúdo geralmente nas sextas-feiras à tarde. O horário varia, às vezes próximo das 3 da tarde, mas pode variar. Mas em geral, sextas-feiras à tarde é o momento em que eu abro uma live aqui no Instagram, Facebook e YouTube e eu respondo perguntas espontaneamente, né, das pessoas que estão aqui assistindo ao vivo. E eu acredito, né, se você já está começando a me acompanhar agora, que esse vídeo, certamente, mesmo que você não tenha trazido a sua pergunta, ele tem o potencial de te ajudar a entender mais sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E se você quiser, porque muitas perguntas se repetem e também porque eu dou respostas mais completas muitas vezes para as perguntas, explicando coisas que certamente vão te ajudar de uma forma ou de outra, né? Porque às vezes até alguém faz a pergunta que você tinha ou até faz alguma pergunta que você nem pensou, tá certo? E isso pode te ajudar. Então tá bom, vamos começar? O Pergunta pro Vitor de hoje. Ó, a Camila tá perguntando. Boa tarde. O alcoólatra nasce alcoólatra ou se torna alcoólatra? Tenho 2 filhos de um alcoólatra e tenho medo que meus filhos também tenham esse problema. É o seguinte, o alcoolismo, né, ele é uma doença que não tem como nascer com ela. É impossível nascer com alcoolismo. Por quê? Eu vou primeiro falar o óbvio, depois eu vou explicar mais especificamente. Porque se a pessoa não beber, não tem como ela ter alcoolismo, percebe? É diferente de uma outra doença mental. Por exemplo, a pessoa tem uma doença mental em que ela ouve vozes. Aí, discutivelmente, ela poderia nascer com essa predisposição e conforme ela fosse crescendo, isso ia se manifestar independente dela usar uma substância ou não. O alcoolismo não. Se não existisse álcool no mundo, não existiria alcoolismo. Então, é uma condição necessária para que essa doença se manifeste a existência do álcool. Então, não tem como nascer com alcoolismo. Mas eu acho que a pergunta que você quer saber mais diretamente não é bem essa, né? Vamos ver se eu consigo esclarecer. Que é o seguinte, Vitor, mas será, eu entendi, claro, é óbvio, mas será que se o meu filho, né, tem um pai que tem um problema com álcool, será que ele não pode ter, talvez, pelo menos uma predisposição genética a ter alcoolismo? E a verdade é que, em parte, isso pode acontecer, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona a predisposição genética do alcoolismo. E aí você pensa se isso faz sentido ou não, porque na minha opinião, o alcoolismo ele é pouco dependente da genética. Porque a genética ela vai determinar aspectos relacionados a como o organismo da pessoa metaboliza o álcool, como ele interage com o álcool, né? Quando a gente ingere álcool, a primeira coisa que acontece, tá? Eu vou ser óbvio, mas é porque isso faz sentido, isso faz parte da explicação. O álcool vai na boca da pessoa. Se já nas papilas gustativas, né, a gente tem diferenças em paladar. Se a papila gustativa daquela pessoa tiver uma aversão, achar muito desagradável o sabor do álcool, essa pessoa tem mais ou menos chance de desenvolver alcoolismo. Menos chance porque ela tem relativamente menos chance de beber. Mas é óbvio, tem gente que mesmo não achando o sabor bom de bebidas alcoólicas, ou pode beber mesmo assim, claro. Mas aí entram outros processamentos do corpo, do organismo, em relação ao álcool. Por exemplo, nós temos no estômago uma enzima chamada álcool desidrogenase. Vitor, que nome é esse? Que nome cabeludo? O que acontece? Quando o álcool entra no nosso organismo, né, a gente ingere o álcool,
ele vai passando por processos no nosso sistema digestivo. O primeiro deles é transformar etanol em acetaldeído, que é um aldeído. O etanol é a substância, é o álcool que faz os efeitos principais do álcool. Acetaldeído é uma substância que causa mal-estar, certo? Geralmente, uma pessoa que... E aí, o que acontece? Se a pessoa metaboliza para acetaldeído, ela vai ter menos efeito do álcool e mais efeito de ressaca, vamos dizer assim. E daí, o que acontece? E aí tem mais um processo, em que o organismo vai passar, né, por essa enzima do fígado aí, a aldeído desidrogenase. Ela vai fazer um processo em que o aldeído vai ser transformado em ácido acético, e aí vai ser, vamos dizer assim, eliminado do organismo. Principalmente, né, pela urina, um pouco pela respiração, um pouco pelo suor, mas principalmente pela urina. E o que acontece, então? Metabolizado, né? Só que o que acontece? Se a pessoa tiver uma dificuldade em cada uma dessas enzimas, uma alteração por padrões genéticos, ela vai metabolizar o álcool diferente. Vou te dar um exemplo, vai ficar mais tranquilo, não se preocupa, tá? Vou tentar simplificar isso. Se a pessoa tiver essa enzima do estômago em menor quantidade, que é o caso, por exemplo, estatisticamente das mulheres. Se ela tiver álcool desidrogenase menos dessa enzima, o que vai acontecer? Vai ter mais etanol e menos acetaldeído num primeiro momento. Então a pessoa bebe, sei lá, vamos imaginar, 10 ml de álcool, e aí o corpo dela vai segurar, vamos dizer, por um tempo maior, 8 ml de álcool, porque a enzima que destruiria o álcool, ela não funciona tão bem assim, que é mais comum nas mulheres, em geral. Agora, se a pessoa metabolizar mais rápido, então quer dizer o quê? Ela vai ter mais álcool, com menos quantidade. Os dois bebem a mesma quantidade de álcool. A pessoa que tem essa enzima numa menor quantidade, ela vai ter mais álcool. Então vai acontecer o quê? Vai ter um pico de ação do álcool mais rápido e mais intenso com a mesma quantidade de álcool. Vitor, não entendi. Ela vai ficar bêbada mais rápido. Ela vai ter efeitos do álcool, vai ficar bêbada mais rápido. E mais com menos dose. Uma dose pequena. Ah, mas poxa, bebeu menos e tá bêbada. É porque o metabolismo dela fez isso. Se for olhar no sangue, ela vai ter mais dose de álcool no sangue do que outra pessoa. Tá? Então, se a pessoa tiver pouco dessa enzima, o risco de desenvolver alcoolismo é mais alto. Você vê? Fisicamente, para a maior parte das mulheres, é maior o risco de desenvolver alcoolismo. E da onde vem isso, Vitor? Muito da genética. Muito da genética. Isso garante que uma pessoa vai ter alcoolismo? Claro que não. A gente está falando aqui de uma enzima do fígado. Tem outro aspecto bem interessante que as pesquisas tentam correlacionar, que é também a outra enzima, a aldeído desidrogenase. E ela faz o quê? Ela joga fora o acetaldeído. O acetaldeído é a substância, né? Vira etanol, vira acetaldeído. O acetaldeído é desagradável, ele causa uma pele vermelha, o coração acelera, a pressão baixa, dá dor de cabeça, ele é tóxico, ele é muito desagradável o efeito do acetaldeído. Se a pessoa tiver uma atividade da enzima aldeído desidrogenase baixa, o que vai acontecer? Vai sobrar acetaldeído. O que vai acontecer? Um mal-estar muito grande. Então, quando a pessoa beber aquilo, uma bebida com álcool, ela vai tender a ter um pouquinho de barato, mas muito desconforto, muita ressaca, ela vai se sentir mal, ela vai ficar com a cara vermelha. Isso é mais comum em quê? Geralmente tem algumas etnias, por exemplo, o lado leste da Rússia, parece que metade da Rússia tem isso. Algumas regiões também de algumas etnias que eu não estou... claro, óbvio. Asiáticos, né? Algumas partes da Ásia, né, tem essa proporção dessa enzima em menor quantidade. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa bebe um pouco, fica com a cara vermelha. E existem níveis de quanto essa atividade dessa enzima é bloqueada, né, pela genética. Eu lembro de uma professora que eu tive, que ela me contava assim que ela tomava um gole de vinho, não bebia mais, né, por conta disso até. Um gole de vinho, um gole, não é uma taça, um gole de vinho, a pressão dela caía, literalmente. Todo mundo falava, mas como é que pode? Mas o que é isso? Isso provavelmente, ela tem uma alteração genética desse gene aí da aldeído desidrogenase que faz essa enzima ficar muito pouco ativa
E provavelmente ela tem essa característica em homozigose. Quer dizer o quê? Numa intensidade maior. Ela tem quase nada desse metabolismo, então mesmo uma pequena quantidade de álcool já vira muito acetaldeído e passa muito mal. Uma pessoa que bebe um gole de vinho e passa mal, um gole, ela tem maior risco de ter alcoolismo? Não, ela tem menor. Por quê? Porque a chance dela beber é menor. É possível que, dependendo do contexto, dependendo da situação, essa mesma pessoa que passa mal com álcool, ela continue bebendo mesmo assim? É possível. É possível, mas é menos provável, né? Por questões, né? Quanto maior prazer bebendo e menor desconforto, maior a chance de beber. Ah, eu nunca gostei de beber, me sinto muito mal. Nossa, faço mal com qualquer dose. Dificilmente vai ser uma pessoa que vai beber bastante. E o que torna uma pessoa alcoolista, principalmente né? Claro, óbvio, beber. Qualquer pessoa pode se tornar alcoolista se ela beber por tempo e quantidade suficiente. Algumas pessoas isso vai acontecer mais rápido, em outras pessoas vai acontecer mais devagar. Aí dizem, o alcoolismo é genético? Mais ou menos, mais ou menos. Se a gente pegar estudos de gêmeos, né, univitelinos, que são gêmeos com a carga genética igual, separados pelo ambiente, nós temos dados aí discrepantes. Não é o gene, não é o principal. O principal é o quê? É o ambiente. Ah, Vitor, mas é o ambiente, mas aqui em casa minha família toda bebe muito isso, então tá perdido o jogo? Não, não tá perdido. Claro, todo mundo beber ao seu redor, todo mundo achar isso normal, é um fator de risco a mais. Mas fatores de risco definidos pela ciência, um dos principais deles é trauma na infância. Trauma importante, um abandono, uma negligência, um abuso físico, né, ou psicológico, e isso aumenta as chances de ter alcoolismo. Mas por quê? A gente tem a estatística, mas a interpretação aí cabe a nós, né, a pensar e refletir sobre isso. E se a gente parar e se debruçar para estudar o assunto, a gente vai perceber que o quê? Geralmente as pessoas que vão ter a tendência a desenvolver alcoolismo mais, né, qualquer um que bebe pode chegar lá, mas que vão buscar mais o álcool, vão se envolver mais nesse tipo de comportamento, são pessoas em geral que vão ter uma dificuldade de regulação emocional. Quer dizer o quê? É aquela criança que durante o desenvolvimento dela, o córtex pré-frontal dela, ele não foi tão estimulado, tão desenvolvido. Vitor, o que é córtex pré-frontal? É uma área do cérebro que está atrás aqui desse osso, da testa, e ela é a área responsável por comportamentos mais elaborados nossos, é a área que é responsável por tomada de decisão. Em contrapartida dessa área, nós temos uma área mais animal, que é o sistema de recompensa cerebral, o sistema límbico, núcleos da base, enfim. Tem uma parte mais animal do cérebro embaixo, e essa parte mais emocional. O córtex pré-frontal é responsável por dominar essa área cerebral mais animal e conseguir controlar melhor os impulsos, tomar melhores decisões, tomar ações que não tenham recompensa imediata, né? Isso é o córtex pré-frontal. Vitor, mas como é que eu ajudo meu filho a desenvolver o córtex pré-frontal? A primeira coisa delas é exemplo. Se ele vê você lidando bem com as emoções, isso vai mostrar um aprendizado muito forte, né? Se receber atenção, carinho, enfim, condições mínimas, é bom. Agora, mas o pai ele faz um monte de coisas erradas. Tá certo, mas se você der exemplo de como lida com a vida, se você dar atenção para esse filho, não fazer com que o alcoolismo do pai deles vire o centro da vida, que as pessoas não percam o equilíbrio, inclusive fazer com que, se você mostrar para o seu filho que não é porque o pai é alcoólatra, que ele é mau, que o alcoolismo é uma doença, você começar a trazer realidade, não fantasia, isso vai ajudando ele a se desenvolver. Você estimulando o seu filho a crescer de acordo com a idade dele, né? Você não fazendo tudo por ele, porque fazer tudo para o filho e não dizer não é amor. Você está matando, destruindo a capacidade dele de se gerenciar. E o pai e a mãe, que são, né, bons, né, eles cumprem a função, é o pai e a mãe que buscam se tornar inúteis, não amados. Não amados. O que mata a saúde emocional do seu filho é você buscar ser amado por ele.
Vitor, então quer dizer que o filho tem que odiar o pai e a mãe? Claro que não. Claro que não. Mas a função de um pai e de uma mãe não é ser amado pelo filho. O filho não está aqui para te servir. É o oposto. É o oposto. Você é o adulto, você é o mais velho. O pai tem alcoolismo? Poxa, mas agora, o que você faz é muito mais importante. Muito mais importante. Como é que você vai lidar com essa situação? Como é que você encara os problemas da sua vida? Como é que você lida com os sentimentos do seu filho? Ele está aprendendo com você. E não tem forma, não adianta você falar. Ele vê, enxerga. O aprendizado é muito mais não verbal. Não tem como mentir. Se você quer que seu filho seja melhor, você precisa ser melhor. Ele até pode ser melhor que você, mas aí é uma coisa que vai depender dele, não de ti, né? Se você quiser ajudar ele. Quanto melhor é a comunicação, a confiança com o filho, também menor a chance dele ter alcoolismo. Né? Quanto um estilo de comunicação não autoritário, né? Por exemplo, no curso ACA eu ensino técnicas de comunicação. Eu ensino técnicas comportamentais. Que fazem o quê? Que colaboram para você educar, mesmo um adulto. Num relacionamento a gente está educando o outro. E a gente está sendo educado pelos outros também. Então a forma que você conversa, né, a qualidade do seu diálogo, a qualidade que você lida, dependendo daquilo que você incentiva, né, no dia a dia, você acaba também ensinando modelos de como lidar com as emoções e até mesmo lidar com o uso de substâncias. Tem pais que têm ainda uma velha ideia que ela é completamente obsoleta e terrível, que é de que, olha, o papel do pai e da mãe é aconselhar. O conselho, ele vem, se ele não for bem colocado, o conselho ele cabe numa relação de muita confiança e de igualdade, de respeito, de amor. Tipo assim, ó, a gente só ouve conselho de alguém que a gente tem muita... A gente sabe que gosta da gente. Não adianta você achar, ah, não, mas eu gosto dele. Não, ele tem que sentir que aquilo que você está dizendo é pro bem dele. Você que está me ouvindo também. Se você ouvir isso que eu estou dizendo como uma afronta a você, como um desrespeito, e você não entender que essas coisas que eu estou te dizendo vão te ajudar de alguma forma, ou que mesmo que possam ser duras, elas são para o seu interesse, você vai tender a simplesmente me ignorar, fechar a janela, sair falando mal por aí. E daí muita gente fala, ah, mas filhos nunca escutam os pais. É porque os pais têm vício de aconselhar. De ficar tão preocupado em estar numa posição de estar certo, que não acompanha o filho ao longo do desenvolvimento dele. Se a gente for olhar na educação nossa hoje, e eu vou passar rapidinho por isso, eu já vou responder outras perguntas, tá? O sistema de educação hoje nosso, ele é muito obsoleto, é falido. Ele prepara as crianças para o vestibular. Isso é horroroso e eu vou te explicar o que isso tem a ver com o alcoolismo. Você vai educando as crianças para serem submissas, para obedecerem determinado padrão. Só que isso não deveria ser assim, para dar menos trabalho. Criança dá trabalho, não tem como. É da natureza, os seres humanos têm necessidades. Agora, as pessoas ficam achando que tem que colocar os filhos numa caixa para que eles sejam obedientes. Você está matando a individualidade do seu filho. Você está matando a espontaneidade dele. Você está destruindo a criatividade e também a capacidade de se gerir emocionalmente. Porque está sempre preocupado se está certo, se está errado. E aí você vai lá, alfabetiza o filho numa idade X. Por mais que a gente já saiba que a alfabetização ela não é igual para todos na mesma idade, não tem a mesma capacidade, não tem nada de errado nisso. Mas daí todo mundo tem que seguir aquela forma. O que acontece? Você vai criar um escravo. Só que um escravo é uma situação agressiva. Então, esse filho, ou ele vai virar um submisso que faz as coisas por baixo dos panos, e sofre muito e não sabe lidar com isso, ou um rebelde. Porque a vida inteira ele foi levado no cabresto, é natural, é humano que ele seja rebelde. Só que ele vai ser rebelde contra ideias que também podem ser boas. E aí você vai ficar aconselhando o seu filho e ele não vai te ouvir. Por quê? Porque desde a escola, desde a sua criação com ele, sempre foi uma coisa feita para ele obedecer. Como se as pessoas fossem más por natureza. E qual seria a alternativa para isso então, Vitor? A alternativa é você olhar para o seu filho e você partir dele para o desenvolvimento. Você partir de quem ele é para o desenvolvimento.
emocional, inclusive. Entendeu? Que é o mais importante. Ao invés de ficar decorando uma série de coisas, né? O desenvolvimento emocional é o mais importante. Depois, ó, a informação é muito rápida hoje, é muito mais fácil. O problema é que cortam atalhos, né? Por exemplo, você quer que seu filho não seja alcoolista. Então, já começa treinando o sistema de recompensa cerebral dele para coisas produtivas. Por exemplo, não dá açúcar pro teu filho. Não dá açúcar. Não tem por que dar açúcar para uma criança. Nem para o adulto. Não dá celular pro teu filho. Tablet, televisão, o mínimo. Por quê? São todas formas de a gente estimular o sistema de recompensa cerebral de forma errada. De recompensa muito imediata. Só que a vida não é assim. A gente pode sim ter uma vida boa, só que antes da recompensa vem o esforço. Tá entendendo? Não é que para ter alguma coisa boa precisa ser sacrificante. Não. Só que as pessoas estão tão mimadas dopaminergicamente, né, do sistema de recompensa cerebral, né, que elas querem tudo para ontem. E muitas mães não percebem que fazem isso, direto, ou esposas, enfim, qualquer um pode cair nessa. Que chega e fala, Vitor, mas cadê logo a resposta? Essa semana foi bem atípica, foi bem frequente isso, as pessoas perguntando, Vitor, mas como é que eu faço para o meu marido parar de beber? Fala logo. É que essa mentalidade, ela é imediatista, ela é farinha do mesmo saco que o alcoolismo. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de dar o tempo ao tempo, de se esforçar antes de ter a recompensa. Aí elas ficam iludidas imaginando uma coisa mágica. É igual o álcool. A pessoa bebe na expectativa de ter um efeito imediato e mágico. Eu tô chateado, eu bebo. Tô feliz, eu bebo. Vou comemorar, eu bebo. Fica tudo a mesma coisa, uma recompensa imediata. O prejuízo é depois. É a mesma coisa que você faz, por exemplo, quando você quer buscar um atalho na sua vida. Eu quero emagrecer, quero fazer não sei o quê. Vou tomar uma coisa, uma pílula mágica para emagrecer, ao invés de comer bem. Tudo isso está relacionado na forma com a qual lida com os sentimentos, e você vai ensinar o seu filho a isso. E depois ainda vai ter a canalice, né? Com todo respeito, tá? Não tô falando de você, mas tô falando de uma pessoa que possa fazer isso. Tô discutindo aqui da ideia, não da pessoa. A canalice de culpar a genética. Quando ela dorme mal, come mal, não se exercita, dá açúcar pro filho, tá cansada, enfia o filho no celular, no tablet, na televisão, não interage desde a infância, daí chega lá na vida adulta, meu filho não aceita ouvir não, olha como ele é errado. Mas poxa, desde pequenininho. Agora você vai ter um tempo para consertar isso. Mas você vai ter que se submeter àquilo que você quer que ele se submeta, que é o quê? O desenvolvimento pessoal. Não é só, Vitor, dá uma dica. Se você é o cara da dica, você vai perder tempo. Porque a vida não é dicas. Entendeu? Uma dica pode ser útil, mas se você quer um resultado prolongado, concreto, você precisa estar disposto a ter um aprendizado. E é muito louco que eu falo isso, eu sei que muita gente está irritada comigo ouvindo. Mas se eu dissesse isso para qualquer outra coisa, é verdade também. Você quer aprender a falar inglês? Você vai ter que estudar. Não é por bem ou por mal. Mas aí o incômodo vem do quê? De estar mal acostumado com as coisas, né? De querer tudo de imediato. Entendeu? Que é muito mais do que o pai alcoólatra. Muito mais. Comenta aqui pra mim, foi uma coisa um pouco mais filosófica, mas tá tendo a ver, você tá sacando? Espero que eu tenha conseguido mostrar que esse raciocínio que eu tô trazendo aqui, ele é, apesar de ser um pouco mais difícil de ouvir, eu sei, pode ser um pouco mais desagradável para algumas pessoas, eu peço essa tolerância, né? Porque se eu não puder falar isso para você, que é um pouco desagradável, vai ser difícil você avançar com o resto. Eu espero que você entenda que por trás do que eu estou dizendo tem consideração, tem respeito por ti. Certo? Então me conta aqui nos comentários o que você achou dessa resposta, enfim. E me conta também o que eu quero saber. Eu vou responder mais perguntas agora, mas me conta aqui se você já me acompanha há mais tempo ou está começando a me acompanhar agora. Coloca para mim hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora. E se você me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. Ou se você é aluno ACA, coloca aluno ACA, aluna ACA. Tá? Eu vou adorar saber. Estão perguntando aqui, Vitor, 3 latas por dia de cerveja, eu imagino, né? Pode? Primeira coisa que é o seguinte, eu não sou dono da verdade, eu não mando em você, eu não mando em ninguém. Eu tento mandar em mim mesmo, e isso já é um desafio e tanto.
Agora, se você pode tomar 3 latas de cerveja, eu acredito que possa. Só que tudo o que a gente faz tem uma consequência, né? Não é recomendado de forma geral, por consequências negativas, a ideia de tomar 3 latas por dia, até porque saiu um estudo agora, em fevereiro, se eu não me engano, de fevereiro de 2022, da Nature, um estudo muito grande, que, se eu não me engano, foram 17 ou 20 mil pessoas, pouco mais, é um estudo grande, que mostrou, né, um dos maiores estudos mais bem desenhados, né, apesar de ser um estudo observacional, de ressonância magnética cerebral, mostrou para nós, assim, com maior qualidade científica, que até mesmo uma lata de cerveja por dia é capaz de reduzir o seu cérebro. É capaz de reduzir áreas muito importantes do seu cérebro. Tá entendendo? Então, assim, ó, pode tomar 3 latas por dia? Pode, porque quanto mais álcool você tomar, mais o seu cérebro vai diminuir. Isso é um fato, tá? Vitor, mas não faz bem pro coração? Parece que faz, parece que tem algumas coisas do coração que ajudam. Mas sem cérebro, como é que você vai fazer? E dependendo da dose, até faz mal pro coração também. 3 doses por dia, por qualquer entidade que a gente for buscar, né, qualquer tipo de fundamentação científica, é uma dose não saudável. Né? Beber todos os dias não é saudável. E se você quer fazer quem você ama parar de beber, beber vai ser um obstáculo na sua jornada, né? Porque justamente fazer quem você ama parar de beber é muito mais do que não beber. Anota essa se você está anotando, porque essa é muito importante. Parar de beber ou fazer quem você ama parar de beber é muito além de parar de beber. Quem fica no raso, na superfície, nunca chega lá. Por quê? Enxerga só o concreto. A pessoa bebe, não bebe. É pouco. O que faz uma pessoa seguir bebendo, de fato, não é só o fato dela beber, mas é a mentalidade que tem por trás. Porque tem várias crenças que vão sendo, que são aprendizados que a pessoa teve a respeito de o que é o álcool, que tipo de coisa o álcool faz pela minha vida, a importância que o álcool tem no mundo e para mim. São coisas que vão sendo aprendizados que vão acontecendo ao longo do tempo, conforme vai consumindo álcool, né? E tendo boas experiências. Porque se beber fosse horrível, não teria alcoolista. Beber traz prazer, beber aciona o sistema de recompensa cerebral, né? Na via mesolímbica, né? Nosso estriado ventral, ele anseia pelo álcool quando a gente tem esse aprendizado. Por quê? Porque na nossa mente se criam engramas, né? Certos caminhos neuronais que fazem a gente entender e ter expectativas positivas em relação ao álcool. Quer dizer o quê? A pessoa valoriza o álcool de uma forma extraordinária. E da hora que pensar em parar de beber, se ela tiver essa mentalidade ainda, ela vai pensar isso com muito desprazer. Porque para nós é muito mais importante não perder do que ganhar. E se eu coloco na minha cabeça a ideia de que não beber eu vou estar me privando, eu vou estar deixando de fazer algo que é bom e que é importante, as chances são de que isso vai durar pouco. Só que se a gente for avaliar a experiência real de como é beber, para a maioria das minhas alunas que me contam assim, né? As que bebiam, me contam assim que, Vitor, olha só, eu comecei essa jornada aqui para o meu marido parar de beber. Mas daí no meio do caminho eu percebi que eu também precisava parar de beber. E eu parei de beber. E cara, quando eu olho para trás eu percebo quanto beber era uma coisa automática na minha vida. Eu achava que eu adorava beber. Mas eu me dei conta que, cara, a vida é melhor sem beber. Não tem ressaca, o humor é melhor, a energia é melhor, eu lembro mais, com mais vivacidade das coisas, nos encontros com as pessoas que eu gosto. Então beber realmente é super valorizado. Ai, Vitor, beber é super valorizado. Falou, você deve ser crente, você deve ser, sei lá, careta. Livre mesmo é quem bebe. E eu quero te dizer uma coisa, se você pensa isso, tá? A primeira coisa é que eu não acredito que nós somos livres, né? Como já diria um pesquisador, que é o Skinner, né? Um dos pais da teoria comportamental, e ele mostra das influências que nossas decisões têm do ambiente, que nós não somos livres. Nós só podemos tentar ser livres na medida em que nós entendemos aquilo que nos controla. Tá? Nós somos muito produto do ambiente que a gente cria. Se você quer, por exemplo, parar de beber, você precisa andar com pessoas que não valorizam tanto assim o álcool. Você quer estudar mais, você tem que começar a se relacionar ou ter inputs, né? Ter relacionamento, ou ter vivências
com pessoas que valorizam estudos. Você quer ter um emprego melhor, uma saúde... Tá entendendo o raciocínio? Se você continua se envolvendo num ambiente externo que te leva para um caminho, o seu ambiente interno também vai te levar para esse caminho. Então não existe essa coisa de a liberdade é beber. Até porque, meu amigo, se você pensa isso, minha amiga, eu vou te falar uma notícia e eu quero que você duvide de mim e pesquise por conta própria. Tem muita gente enchendo o bolso com a tua grana, seu trouxa. Muita gente enchendo o bolso com a tua grana. Porque, mas Vitor, o álcool é liberado. Vitor, o álcool é uma substância que está aí, todo mundo bebe, até Jesus bebeu, né? Nossa Senhora, o álcool é maravilhoso, ele é necessário. Eu vou te contar uma historinha rápida e você pensa o que você quiser. Muitos anos atrás, nós tínhamos uma propaganda muito forte dos cigarros. Né? Não é bem da minha época, porque né, eu não era adulto quando isso acontecia. Mas muitos anos atrás, até médicos recomendavam fumar. Era visto como positivo, como importante. É visto como, né, traz benefícios. Fumar era uma coisa recomendada. E propagandas a torto e direito sobre o cigarro. E as pessoas fumando cada vez mais. E aí começaram a aparecer pesquisas, aos poucos foram aparecendo cada vez mais pesquisas de que o cigarro causa câncer, de que o cigarro causa dependência. E todo mundo olhava e pensava, cigarro vicia, eu não vou ficar escravo do cigarrinho, isso não tem nada a ver, só vicia quem é fraco. E aí a indústria do tabaco fomentando esse tipo de coisa, colocando atores, atrizes fumando para causar um branding, né? Aquela ideia de que fumar é massa. E aí a indústria do cigarro dizendo para todos que as publicações científicas, os estudos, o que mostravam que o cigarro fazia muito mal, que era mentira. E o que acontece? A população se revoltou com isso. Como é mentira? É óbvio que é verdade. O cigarro vicia sim, o cigarro faz mal. Olha quantas pessoas estão morrendo por conta do cigarro mais cedo, tendo enfisema pulmonar e tudo mais. E aí a moral da indústria do tabaco foi lá embaixo. E as políticas públicas tiveram condições de poder... Então, combateu um pouco a indústria bilionária do cigarro. Agora, a indústria do álcool foi mais esperta que isso. A indústria do álcool começou a observar que isso aconteceu com o tabaco. Nossa, então nós não podemos rir da cara da população e dizer que álcool faz bem. Então nós vamos jogar um outro jogo, uma outra manipulação com as pessoas. A gente vai dizer que o álcool não faz bem. A gente vai dizer que o álcool, ele em excesso, ele pode fazer mal. A gente vai dizer então que, olha, o álcool realmente ele é perigoso, então beba com moderação. Só que o álcool, por natureza, ele não é feito para beber com moderação. O jeito que ele ativa o cérebro não é feito para beber com moderação. E não existe, há mais de 10 anos, já está muito óbvio para a ciência, não é nem discutível, que não existe dose segura de álcool. Qualquer dose de álcool não é uma coisa positiva para a sua saúde. Quanto mais álcool, pior. Mas beber não é. Beber álcool, qualquer coisa que seja, não é saudável. Não é proibido, mas não é recomendável. Mas daí dizem, olha, então os adultos podem beber, mas beba com moderação. Uma propaganda feita para dar errado, meu querido. É uma propaganda que faz o quê? Tira a responsabilidade da droga, do álcool, e coloca a responsabilidade no indivíduo. Quer dizer, você virou alcoolista? A culpa é tua, tu é fraco. Não sabe beber? Eu vendo bebida, eu não faço você ficar bêbado. É? E aquele bando de propaganda que todo mundo sabe que uma propaganda, o jeito que as indústrias promovem esse tipo de coisa, influencia a gente. Ou você é ingênuo e acha que não. Ou você é trouxa e acha que uma empresa milionária, bilionária, ia investir pesado em propaganda sem ter garantia de que aquilo vai converter em mais vendas. Tem muito produto que não é nada, que só se vende por propaganda. Você acha que o álcool não é assim? Aí você me diz se você é tão livre assim quanto você acha. Porque é muito fácil falar que é livre, bater no peito e para beber. Todo mundo bebe, vão te fazer, que joia. Esses tempo atrás um cara me encontrou, nem conheço ele soube que eu ia ter um filho, dele falou assim, nossa, Vitor, agora se prepara, porque a vida vai ficar ruim. Ao invés de comprar fardos de cerveja no mercado, você vai comprar pacotes de fralda. Ele achou aquilo muito natural, muito tranquilo de ser falado. Mas na minha cabeça,
né, por educação, nem conheço ele, não falei nada, mas na minha cabeça eu fico pensando, caramba, como é que a pessoa pode chegar num nível da vida adulta dela que ela lamenta ter uma das coisas mais bonitas da vida que existe, que é ter um filho. Lamenta isso. Não tem nada errado com isso. Eu gosto de fazer esse quadro Pergunta pro Vitor, porque às vezes surgem perguntas que trazem assuntos relevantes pra gente discutir, e também porque às vezes eu consigo captar em algumas perguntas que o que você pergunta não é o que você precisa saber. E às vezes a pergunta que você faz me mostra algo que é muito necessário nesse trabalho aqui para fazer alguém que ama parar de beber, que é desaprender coisas que você nem pensou que tinha que desaprender, que você hoje acha que são óbvias. Eu vou dar um exemplo com essa situação da seguidora, que ela tem o nome dela é difícil pelo perfil, tá? Mas ela diz o seguinte: Vitor, as minhas filhas estão se afastando do pai, são adolescentes, porque ele fala muito em beber. Tem se segurado em casa, mas fora sempre tem alguém que oferece, amigos e familiares também. É o seguinte, na medida, eu sei que o que eu vou dizer agora não é possível para todos, mas se não for possível para você, tenta pegar o conceito que tem por trás do que eu vou dizer. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar horrorizada porque não está pronta ainda para ouvir isso. Mas tenta guardar sem julgar o que eu vou dizer e vai pensando sobre isso sem rejeitar de cara. Aí você vai aprender com isso. Olha só. Eu imagino, tá, que quando você vê, sei lá, o pai das suas filhas, o seu marido bebendo demais, e quando ele fica em casa, quando ele bebe em casa, isso parece mais interessante. Porque você está dizendo, olha, em casa ele até se segura mais. Mas se você me perguntar, se você perguntasse a minha opinião, eu te diria que se você tiver condições, não permita que álcool entre na sua casa. Eu sei que nem sempre é possível, e às vezes a gente tem que começar por outro lado. Mas em alguns momentos é possível negociar isso. E eu sei que tem gente que quer negociar o oposto, que é que, ó, marido, vem beber em casa. Mas, ó, escuta o Vitor. Eu trabalho há anos com isso, eu vejo todo dia muita gente. E eu não tirei isso do nada. Eu sei que é difícil fazer isso, mas se você tiver condições de não permitir ou de defender a ideia de que você não quer que tenha álcool na sua casa, você ganha mais. No sentido de também avançar no caminho de fazer quem você ama parar de beber. Porque o alcoolismo é uma doença que ela acontece no sistema cerebral de hábitos. Tá? Não vou explicar sobre isso agora, porque senão a gente vai se prolongar muito e eu quero dar essa resposta. Tem outros vídeos que eu falo mais sobre isso. O sistema de hábitos nosso, ele tem uma tendência, né, só superficialmente para entender, a buscar aquilo que seja agradável, que dê mais prazer e menos dor, de imediato. Por exemplo, tenta fazer dieta tendo a sua porcaria preferida à disposição na sua casa com facilidade. Você vai ter muita dificuldade se é que você vai ser capaz. Aqui em casa eu não queria fazer dieta, mas eu sabia que eu precisava. Mesmo sem motivação, eu busquei estratégias. Fui lá, marquei nutricionista, ela deu a dieta, contrariado contra mim mesmo, eu fui lá, fui no mercado, cheguei em casa e joguei fora um dos itens que quem me conhece sabe que eu luto com isso há tempo e agora estou vencendo de novo. Para mim é maionese, para você pode ser outra coisa. Para mim é refrigerante, principalmente Coca-Cola. Coca-Cola já era para mim não tem moderação nisso. Então o que precisa acontecer? Na minha casa não pode ter isso. Porque senão a minha força de vontade não é suficiente, ainda de ninguém é. Vai tender a esgotar a capacidade da força de vontade. Então, quanto mais a gente coloca obstáculos em relação ao comportamento que a gente quer mudar, melhor. Em relação a quem você ama também. Quanto mais for possível você, de uma forma honesta, genuína, sem manipulação, sem coisas erradas. Mas é o seguinte, não quero isso na minha casa. Vitor, mas daí ele vai beber mais ainda na rua. Talvez faça isso. Principalmente no início, para tentar fazer você ceder. Natural. Para tentar manipular você. Você mostra o ponto fraco, você mostra como se você fosse responsável por tudo que ele faz, e ele faz o quê? Ele faz uma coisa errada para chamar a sua atenção. Você ensina isso a ele sem querer. Você que ensinou.
E agora vai reclamar? É porque você não percebeu que estava ensinando isso. Sutilmente. E eu sei, daí ele vai talvez até beba mais. Mas a longo prazo, a tendência é que você vai diminuindo esse estímulo, pelo menos o que você dá para essa pessoa beber. Porque você pelo menos defende uma ideia. Olha, eu não posso controlar se você vai sair ou não para beber, porque você é um adulto, né? Não se faz isso, não existe isso. Agora, se eu puder negociar para que não beba na minha casa, eu ficaria melhor com isso, eu posso tentar negociar. Se for possível, beleza. Agora, se a pessoa que você ama, seu marido, ele não aceita, aí tem que ir para um outro lado. Tem que começar por outro lado. Mas a ideia de tirar o álcool de casa, ela dificulta mais, cria um obstáculo a mais. Isso reduz a chance desse comportamento fortalecer como um hábito no cérebro. Nosso cérebro tem a economia de energia, ele não é feito para gastar energia. Ele já gasta energia pra caramba. Ele tem uma pequena porcentagem do nosso peso do corpo, mas ele gasta 20% da energia do nosso corpo. Só o cérebro. Então ele tende a economizar energia. Então qualquer coisa que aumente o obstáculo a beber vai tender a enfraquecer o sistema de hábitos. Né? É uma medida. Sem falar que, quando você faz uma coisa em um lugar, aquele lugar fica associado àquela coisa que você faz. Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo que tenha no cotidiano de vocês. Eu não sei. Vou usar do meu cotidiano e você tenta encaixar no teu, tá? Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um quarto. Tá? Você tá vendo aqui? Esse é um quarto, né? Que eu e minha esposa a gente organizou para que seja o escritório. É o local de trabalho da gente. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou fazer uma live, alguma coisa, eu faço neste local. Quando eu sento aqui, por exemplo, sexta-feira à tarde, eu sento aqui, pá! Eu entro no modo live. Porque eu tô acostumado a fazer lives na sexta-feira à tarde. Se eu tentasse chegar numa sexta-feira à tarde aqui e, sei lá, jogasse um colchonete do chão e fosse tentar dormir, ia ser difícil, porque eu nunca dormi aqui. Tá entendendo? Então, este lugar que eu estou virou um gatilho para fazer lives na sexta-feira à tarde. Ou, dependendo do dia, para atender pacientes, esse ambiente me traz lembranças, me traz no estado emocional mais rápido para eu buscar executar esse comportamento quase sem pensar. Tá entendendo? Se a sua casa for um local onde o álcool é consumido com naturalidade, a sua casa também vai virar um gatilho. E pensa como é difícil fugir de um gatilho que está o tempo todo com você. Então, essas algumas das razões. Então, esse foi o Pergunta para o Vitor de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta para dizer o que você achou, é muito importante para mim. Fala, ó, gostei ou até não gostei. Vitor, cheguei até o final. Comenta para mim aqui se você está assistindo essa gravação. Me segue lá no Facebook, Instagram, YouTube. Compartilha também, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!